Olá, pessoal. Aqui é a Paula e o... Henrique, Estamos aqui gravando o vídeo 2 em 1, dois livros que a gente não conseguiu gravar antes, porque a gente estava em mudança. O livro de março e o de abril. O de maio vamos deixar para outra vez, que o Henrique a gente está terminando de ler ainda. Estamos um pouco atrasados, mas vamos falar um pouquinho sobre esses dois livros para vocês aí que leram, que participaram do clube e para quem quer conhecer um pouco mais sobre essas histórias, que a gente lê 12 livros aí por ano do nosso clube para adolescentes. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre esses livros e a nossa opinião, vem pra Nárnia. então é isso, a gente está um pouco atrasado, né, pelas nossas mudanças, a gente mudou de cidade e tudo mais, então a gente ficou atrasado nas leituras, mas a gente leu os livros, só não conseguimos gravar o vídeo, apesar de ficar um pouquinho atrasado, né, nas leituras, mas conseguimos aí. Estamos chegando no final do livro da Revolução dos Bichos, que é o livro de maio. Aí a gente vai fazer depois o vídeo sobre ele, que é um livro muito interessante também, recomendo para os adultos lerem também. Aliás, todos esses livros, né, principalmente para quem está começando a ler, podem pegar esses livros também como referência para começar a ler os livros. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse livro do Marco Sei, que todo ano eu gosto de colocar. Um livro do Marco Sei, nós estamos no terceiro ano, né, no segundo ano do Clube de Adolescentes, porque no primeiro a gente fez todo mundo junto, que foi para crianças, aí o Henrique, né, tá maior, a gente fez, aí criou um clube para adolescentes. E a gente leu do Marco Sei, a gente tinha lido do Mistério dos Cinco Estrelas no ano passado, e a gente quis ler um outro, mas é o mesmo universo, né? Tem vários personagens dos livros anteriores, né? E a gente vê a história aqui do Garoto de Ouro, que ele fez sucesso assim de repente. E aí ele começou a fazer muito sucesso, tocava guitarra, e bem no comecinho da história ele já é raptado, né? E aí como é que acontece? Como é que ele é raptado? Você lembra? No Foi em começo da março. história é dito que eles foram no lugar para uma apresentação que ele ia fazer, só que aí ele não aparece. E aí os personagens principais vão procurar ele e na casa dele encontram a guitarra dele quebrada e vários indícios de que ele foi raptado. E Uhum. aí eles começam a fazer uma série E de... tem um caderninho, né, que ele É, deixa, é encontrado lá no local, que só o Léo, que é o nosso investigador aqui, o Mirim, que ele é do Mistério de Cinco Estrelas, o Cadáver Ouve Rádio, quem lê Marcos Reis sabe que tem mais histórias com ele, e ele vai começar a investigar isso, né, com alguns amigos, né, para ver os contatos que tem nesse caderninho. Eles vão atrás de todos esses contatos, visitar essas pessoas, como quem não quer nada, conversar para investigar o que aconteceu com esse garoto de ouro. E a história se passa em São Paulo, né, do bairro do Bexiga, o bairro famoso ali de São Paulo, porque o autor é paulistano, né, mostra ali a vivência em São Paulo, um autor brasileiro, né, e bom também ler livros brasileiros. E aí ele vai na vizinhança procurando, acontece várias aventuras, algumas pessoas querem, é legal aquela parte que ele vai conversar com um cara que, não sei se ele faz tatuagem, eu sei que ele vai lá, o cara começa a perseguir ele lá no meio do tipo uma favelinha que tem lá, um monte de roupa. Tem um monte de roupa lá no varal, né? E ele vai no meio da sopa, passa lá o cara perseguindo ele, quase leva tiro. E aí o cara não quer saber do que ele tá conversando com ele lá, tá desconfiando de mim, né? Tem vários suspeitos, tem mulheres, tem senhoras, costureiras, tem várias pessoas que eles vão investigar. E no final acontece até um plot twist, né? Que a gente não pode falar muito bem o que acontece, mas a gente vai descobrir quem foi o raptor bem no final, lá perto do final, já tô desconfiada. Eu falei, Henrique, eu acho que é esse aqui. Não, acho que é esse aqui, gente. Deve ser esse aqui. E aí, no final, realmente a revelação, né, do raptor, quem foi realmente que pegou o garoto de ouro. Ele tá ali perto, ele tá, na verdade, preso ali perto, no bairro dele mesmo. E aí ele tá tentando fugir. Então acontece várias coisas bem interessantes. É um livro policial, né? O que você achou dessa história, assim? O que mais que você tem a acrescentar? essa Temos a história Ângela, né? Que o Léo tem aquele romance aí com a Ângela, né? Aquele amor platônico com a Ângela. Temos um enxadrista, né? Que gosta de xadrez. sim.
É, realmente fez cumprir o papel, né? De vários suspeitos, e aí foi eliminando cada um deles, dando pistas pra saber qual que é. Assim, eu não achei o melhor livro que eu já li, mas também não é o pior. Ele é, tipo assim, meio termo. Tem pistas falsas, pistas verdadeiras, né? Como sempre, como um livro policial tem que ter, né? A gente fica meio perdido às vezes, porque a gente vai seguir um, mas vai seguir outro. Parece um pouco com Agatha, mas realmente da Agatha é muito mais minucioso, né? Você tem que prestar mais atenção ainda para você descobrir ali. Então, é um livro realmente mais para jovem, né? Ele cita até alguns livros aqui, a Ilha do Tesouro, que você vai ler, né? Ó, Tom Sawyer. Então, ele é bem interessante. Ele vai fazendo, assim, comparações com outras coisas, com outras histórias. A gente também lembra da história anterior. E o enxadrista, né, usa cadeira de rodas, né, mas ele é muito inteligente, apesar das dificuldades que ele tem de locomoção. E nessa época o livro foi escrito nos anos 80, então era mais difícil ainda a locomoção dele. Então a gente vê como é difícil ele participar do torneio que ele quer participar de xadrez, para poder fazer as coisas, porque não tem muitos meios de locomoção na época. Hoje em dia a gente tem muito mais facilidade, né, dos ônibus adaptados, a calçadas, e antigamente era mais difícil. É uma crítica que o autor faz também. Aí tem o Jaimão, que é o cara do hotel, que ajudava também o Léo na época do hotel. Continua trabalhando no hotel, que é o do Hotel Cinco Estrelas. E eu tô procurando aqui o nome do menino. Não lembro o nome dele, do enxadrista. Aí ele mora com a mãe, aí tem a tia, né? Ele é primo do Léo. E ele mora lá. O Léo já foi na casa dele várias vezes para se refugiar quando ele estava sendo perseguido no outro livro. Eu achei legal a continuação, né? Que de uma época que eu li quando era criança, né? Só que eu não tinha lido esse livro. Então o nome dele é Gino, né? Te achou aqui? Então ele é muito inteligente e ele, conforme ele tem as estratégias dele de xadrez, ele também vai pensando em estratégias, tentando montar aquele quebra-cabeça da história do livro. Então, o que tem a aprender é sobre amizade, né? Aqui sempre é sobre amizade, sobre nunca não desistir, eles não desistiram de procurar ali quem tinha feito aquilo com um amigo deles, que era um amigo de infância. Mas também tem a traição, né? Que tem umas partes aqui que mostram traição na história. E é bem interessante. Quantas estrelas? O que você achou? Acho que eu dou umas 3 estrelas. É o que eu falei, não é o melhor que eu já li, mas também não é o pior. Ele cumpre o seu papel, mas eu não consigo me prender muito à história. É um livro bem curtinho também, né? Bem fácil de ler também. A linguagem bem simples. Então, como eu disse, para quem está começando a ler também é bom ler esses livros assim, né? E vamos revezando aí um livro mais fino, mais grosso, e vamos aprofundando a leitura, que os adolescentes precisam, né, amadurecer, né, Henrique, nas leituras, começar a ler livros mais profundos. E o livro de Abril foi um livro mais profundo, né? Que foi Relatos de um Gato Viajante, né? Um livro japonês da Hiro Arikawa. O que você tem a dizer sobre esse livro? Ele lembra anime, né? Ele é bem devagar, ele vai É, devagar, vai devagar. Você fala, gente, essa história não vai dar em nada. E no final você vai vendo que a história vai ficando mais profunda, né? Então fala um pouco aí o que você achou. esse livro eu achei muito interessante. Eu gostei bastante dele. Conta a história de Satoru, que é um cara que ele já tá um pouco mais adulto, bem um pouco mais velho, e ele encontra um gato que era bem parecido com o que ele teve na infância. E aí isso é uma coisa legal desse livro, que coisas que acontecem no presente contrastam com as coisas que acontecem no passado. Ele vai fazendo essa Sim. relação. E aí sempre vai mostrando coisas do passado de Satoru, junto com o gato dele que A ele gente vai tinha. conhecendo mais a história dele, né? E aí, por conta que Satoru perdeu os pais, ele teve que mudar várias vezes de cidade, várias vezes de escola. Conheceu amigos diferentes, Por né? conta de mudar várias vezes de cidade, ele conheceu várias pessoas diferentes que foram cruciais na vida dele. E acaba que ele percebe que ele tem um tumor. Só que antes disso, né, de você dar esse spoiler aí, como a gente vai conhecer o passado? A gente não sabe que ele tem esse tumor, né? Então ele vai procurar alguém para ficar com esse gato. Então, para ele procurar alguém, ele vai passar por pessoas que ele conhecia. Então, cada pessoa que ele vai oferecendo o gato, conhecendo a pessoa, se realmente ela merece ou ela realmente deveria ficar com o gato, ele vai contando um pouco da história dele, com a experiência que cada pessoa dessa, cada amigo desse teve com ele. Aí vai mostrando um passado dele
quando ele vai visitar essas pessoas. E E o mais interessante é a versão do gato, né? Quando o porque gato vai falar também, ele também fala e escreve no livro. o livro não é o Satoru quem fala, quem diz tudo, é o gato. O gato que tá escutando tudo, ele que diz tudo que acontece, é ele que meio que escreveu o livro. Por isso que é relatos do gato, né? Ele vai viajando com ele, procurando um novo lar. E ele não liga, ele fala, não, eu sei que ele tá querendo arrumar um lar para mim. Ele não fica reclamando que ele tá querendo doar ele. Ele sabe que Satoru deve ter suas razões. E a gente não sabe, né, do real motivo. Aí vai saber no final. Que também, quando o Satoru conheceu o gato, ele nem ligava direito pra Satoru, mas quando ele sofreu um acidente de carro, o Satoru cuidou dele, e aí depois de 5 anos eles tinham uma relação tão forte que o gato não tava nem aí o porquê que ele Ele queria. confiava, né? Ele confiava bastante. E até o gato falava, não, não quero ficar com esse cara, não. Esse cara aí não vai cuidar bem de mim, não. Parece que o Satoru entendia, né? O que o gato falava, e o Satoru falava, não, deixa você ficar aí, resolve primeiro esses problemas que você tem, e eu vou ver outra pessoa para ficar com o gato. E foi ainda assim a história. E o gato, que se chama Naná, por conta que o anterior era Hachi, que é 6, e Naná é 7, eu acho. E o rabo dele tem uma forma de 7, né? É, o gato descobre junto com a gente que o Satoru ele tem um tumor, e por isso que ele queria que alguém ficasse com o gato, porque ele não poderia deixar o gato ficar sozinho. E aí a história inteira é o Satoru, tipo, viajando o Japão inteiro pra encontrar alguém que ele conhecia, que ele já tinha ido em várias cidades. É legal que a gente vai conhecendo a cultura japonesa, a comida japonesa, conhecendo as cidades, né? Parece que a gente está viajando ali com ele. Bem interessante. Sim, também é dito até que ele vai em alguns locais que são bem conhecidos. Tem um hotel também que ele dá vista para um monte, eu acho, não lembro o nome, mas é um monte famoso do Japão. E de todos os lugares que ele vai, ele encontra amigos dele, que a maioria não consegue ficar com o gato. E aí ele acaba chegando na casa da tia dele, e aí lá o gato descobre que ele tem um tumor, e aí lá eles vão passando o tempo, porque a tia pode ficar com o gato, né? Eles vão passando o tempo até que Satoru E chegue no essa tia foi a que hospital. ficou com ele, né? Sim. Quando os pais dele morreram, né? Quando os pais dele morreram no acidente de trânsito, eu acho. O carro. A tia ficou com a guarda dele, e como ela era advogada, ela tinha que mudar bastante de cidade por conta do trabalho. E aí, por conta disso, o Satoru, ele tinha que mudar bastante de cidade, e por conta disso, ele não pôde ficar com o gato que ele tinha no Primeiro passado. gato. Então é bem interessante. É uma história assim que vai indo aos pouquinhos. Como anime, né? Anime você vai vendo, essa história aí tá devagarinho, mas lá pra frente você vai vendo, vai começando a ficar mais. E também ter mais sentido tudo aquilo, né? No começo a gente ficava, mas né, o que vai dar essa história, né? Mas aí depois você vai vendo que a história vai fazendo um sentido. Então acho bem legal a cultura japonesa, eu tô assim, encantada até com os livros de cultura asiática, na verdade, até peguei mais alguns ali para ler. Né, cultura asiática, China, qual foi o outro? Coreia, né? Que eu li Coreia. Tem alguns livros ali que tá na minha lista para ler também. Eu acho bem interessante a gente ler livros de vários autores de vários países diferentes, pra gente ver culturas diferentes e obtendo mais conhecimentos, né? Não ficar só lendo o livro de um país só, porque aí a gente vai ampliando os nossos horizontes, né? Quando eu tava lendo, eu lembrei bastante do livro que eu já li e que eu já mostrei aqui no canal, que é A Morte do Ivan Illich, que é alguém que ele tá para morrer, ele sabe disso, e ele vê que ele não aproveitou a vida. Agora que é ao contrário, ele tá morrendo, ele sabe disso, mas ele aproveitou a vida e ele tá Tá relembrando. sereno, né? E tipo, ele consegue ver que ele deu o máximo da vida e ainda vai salvar a vida do gato que ele conheceu. Então, é questão de propósito, né? De sentido, né? O sentido que a gente dá e como a gente deve valorizar a nossa vida, né? Então é bem interessante. Quantas estrelas você dá, então, para esse livro? Esse livro eu vou dar 5 estrelas. Eu gostei Ai, bastante dele. muito bom, né? Foi bem aos trocos e barrancos para ler, né? Porque foi bem durante a gente mudando escola, mudando de tudo e foi bem difícil, mas ao mesmo tempo a gente tem que persistir, né? Eu sei que às vezes a gente fala, é difícil, não vamos conseguir, mas é persistir, né? Pra gente sempre adquirir aprendizagem, isso e fica para a vida, né? Não tem como uma leitura não impactar a nossa vida. Mesmo que a gente ache no momento que não é importante, lá na frente a gente vai lembrar, como você lembrou do livro do Ivan Illich, né? A gente sempre vai lembrar alguma coisa adquirindo essas experiências, né?
Então vamos lá, você já leu esse, agora você tá lendo, o que você tá achando aí? Sem spoiler, né? A gente não vai falar ainda muito sobre o que você tá achando desse livro aí. Esse é bem conhecido, né? Revolução dos Bichos. Eu tô lendo A Revolução dos Bichos. Eu achei interessante até, é algo que seria legal se acontecesse. Não George tão legal, Orwell. mas sei lá. E, Você não viu o final ainda. No começo a gente faz isso aí, vai animais. Vamos fazer a revolução. e assim, é algo que a gente realmente para pra pensar. Que a gente trata os animais de um jeito bem diferente do que eles eram para ser tratados. Mas hoje em dia eu acho que até melhorou um pouco mais, mas mesmo assim acontece muito. Uhum. Mas o autor, ele não quis dizer só sobre os animais, é tipo uma fábula, né? Fábula quando tem contos com animais, mas na verdade ele quer dar um ensinamento, né? Também os humanos. E os animais aqui estão contra os humanos porque eles são maltratados numa fazenda, então eles agora vão tomar conta dessa fazenda. Mas a gente vai ver através disso, a gente vai ter que ter uma reflexão muito grande depois sobre o que realmente o autor quis dizer com essa história. Ele quis, que nem aquela história do velho e o mar, né? Conta Sim. uma coisa, mas ele, na verdade ele quer contar outra. Então é bem profundo assim, o que ele quer dizer com essa história. A história parece só uma historinha, né, uma fábula, mas na verdade os bichos falam e tudo mais, mas na verdade tem uma grande mensagem por trás. A gente vai falar sobre isso aqui quando a gente terminar de ler o livro, a gente está no meio. Mas é um livro pequeno, são só 10 capítulos, então dá para a gente terminar. Depois a gente vai fazer um vídeo sobre ele. E o de junho, a gente está mudando aqui um pouquinho. Eu quero que ele leia um livro mais terror, eu acho que ele vai gostar. A gente vai ler agora A Hora do Lobisomem. Esse livro vai ser o livro de junho, que a gente não começou a ler ainda, porque a gente está lendo esse, tá? E aí depois eu vou colocar a lista de livros aí, continuam os mesmos livros. Eu só tirei da Agatha Christie, porque o da Agatha Christie, como ele já leu um livro da Agatha Christie, então eu achei melhor ele mudar um pouquinho, certo? Aí eu coloco aí na lista os livros, atualizo, e os links também que quiser adquirir os livros, e o clube de leitura, se você quiser entrar para a gente poder conversar sobre os livros. Participe, porque o clube tá difícil, viu, gente? Tem que incentivar os jovens a ler, porque senão fica complicado, né? Então vamos recapitular então os livros que a gente leu, né? Esse ano são esses livros aqui. A gente lê 12 livros, né, por ano, a cada ano a gente lê 12 livros. Tem isso também. Então, a gente está lendo aqui, está no meio do ano já, né? Então, a gente começou a ler em janeiro, Percy Jackson. O Henrique já tinha lido um, O Ladrão de Raios. Esse é um. É. E aí a gente leu 2 em janeiro, então, porque a gente colocou no clube 1 para quem não tinha lido. Então, na verdade, ele já tinha lido, então ele leu ele leu um, acho que em dezembro, né? Em janeiro leu 2. Em fevereiro foi qual? Foi da Coraline? Sim. Coraline, bem interessante também, foi em fevereiro. Março, que é o do Marcos Rey, Garoto de Ouro. Abril, que é o do Relato do Gato Viajante. Então, foram aí 4 livros lidos esse ano, né? E agora a gente vai estar lendo George Orwell, que é o 5º livro do ano. Já passou da média aí também, né? Dos brasileiros, que lêem um livro por ano. Ainda falta esses daqui, que é o do Stephen King, A Hora do Lobisomem. É um livro light do Stephen King, tá, gente? Que o Stephen King ele escreve livros de terror pesados, né? Esse aqui é um livro light. Ele é pequenininho também, tem mais ilustrações, por isso que ele tá assim, mas ele é um livro pequeno. Mas acho legal também, né? Um pouco de livro, assim, com um pouco de terror, não forte e não um terror macabro, mas um terror que é interessante, que faz a gente ficar, né? O que vai acontecer? Parece com livro policial, mas é um pouco mais pesadinho. Os adolescentes gostam disso, né? Aí eu coloquei para ler em julho Fantástico, que é um pouco mais grosso, e é do George MacDonald, que é um pioneiro no livro de fantasia, que é um gênero muito bom, que acho que é o seu favorito, né, de fantasia. Aí aqui eu não sei a ordem que tá, mas a gente vai ler a Ilha do Tesouro, que era o que a gente ia ler em junho. Aí eu vou colocar depois aí. Que é do Stevenson, que é o mesmo que escreveu O Médico e o Monstro. O Mundo Perdido. Esse cara aqui, ó, que é autor meu Deus, Sherlock Holmes, tá? Arthur Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes, O Mundo Perdido. Que é a base do filme dos dinossauros lá, né? Como é que é o nome do filme dos dinossauros? Jurassic Park, né? Harry Potter, um livro polêmico. Sim. Uns gostam, outros detestam, outros amam. Mas precisa ler, eu acho que é importante ler. E tem muitas mensagens boas também nesse livro.
Arsène Lupin, Ladrão da Casaca. E As Viagens de Gulliver, que é um pouco mais grossinho também, vamos deixar para dezembro esse aqui. Mas é muito interessante, que é um clássico que a gente precisa ler para ter referências de várias histórias que mostram sobre esse livro. Então é isso, se vocês quiserem participar da leitura, estão convidados, escrevam aí nos comentários se vocês já leram algum livro desses, escrevam sugestões para livros para adolescentes, jovens e adolescentes, que você acha que o Henrique precisa ler, né? E eu sempre leio junto com ele, a gente lê junto, agora foi meio conturbado, mas estamos juntos aí, vamos continuar a ler. E acho que é importante os pais lerem junto com os filhos, darem o exemplo também, né? Porque você tem que ler também, não pode só falar para o filho ler e não ler nada, né? A gente tem que dar o exemplo também para os filhos continuarem nessa jornada de leitura. Se inscreva no canal, compartilhe, né, Henrique? Dá o joinha. É importante pro canal que vocês compartilhem esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conheçam. Que tem adolescentes, né? Que saibam, né? Que gostam de ler. Que não gostam também, que precisam gostar. É importante também que vocês se inscrevam e deixem um like também para o YouTube recomendar para mais pessoas o vídeo. E o clube é interessante, mas infelizmente as pessoas não participam muito por essa cultura de não ler, né? Mas vocês podem conversar com o Henrique lá no grupo, pode conversar com outros adolescentes que estão lá. Então é interessante interagir, né? E ter mais, assim, conversas com pessoas que gostam de ler, porque é difícil a gente conhecer, né? Pessoas que realmente gostam de ler. Então acho que o grupo é bem legal para isso. Então tentem participar do clube de leitura, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O próximo vídeo vai ser sobre o livro de maio ainda. E depois a gente continua em frente, se Deus quiser, mês a mês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.